Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para mais uma aula de filosofia. A você que é aluno do primeiro ano do ensino médio, vamos continuar o nosso assunto. Na última aula nós falamos sobre a organização cronológica da filosofia. A organização é em períodos e subperíodos. Nós falamos sobre a filosofia na visão numa ideia de uma árvore, a filosofia que tem lá nas suas bases a filosofia antiga, com os períodos, né? Nós falamos dos períodos lá na filosofia antiga, que são os pré-socráticos, os socráticos, o período pós-socrático ou helenística e a patrística I. Depois nós falamos dessa filosofia com um tronco esguio e longo, aonde ela tem a escolástica e a patrística. Falamos do momento que surgem os galhos, que é a filosofia medieval, e lá na sua copa, a filosofia moderna. E hoje nós vamos focar nossa atenção na filosofia antiga, lá nessas raízes, essa base dessa árvore. E então a filosofia antiga, né, que é a base dessa árvore, lá onde tudo começa, nós vamos voltar nossa atenção para essa filosofia antiga que ela surge basicamente ali no século 7 a.C. e ela se consolida ali a partir do século 6 com um filósofo chamado Tales de Mileto. Ela surge da necessidade de explicar o mundo, um modo de ver o mundo. Os filósofos, antes do surgimento dos filósofos, a maneira que se buscava explicar o mundo era por meio dos mitos, histórias fantasiosas que explicavam uma realidade à maneira daquele povo. E então os filósofos buscam encontrar respostas racionais para explicar a origem das coisas, dos fenômenos da natureza, da existência e da racionalidade humana. Aqui o termo filosofia, ele é de origem grega e nós já falamos sobre o significado dessa palavra. Amor ao saber, busca pelo saber, aquele que ama a sabedoria, que busca, que procura. E então, durante a transposição do pensamento mítico para o pensamento racional, né, os filósofos acreditavam conseguir transmitir ali a sua mensagem. Por esse motivo, o início da filosofia estava muito próximo da religião. Essa passagem do mito, né, para este momento racional. E então qual era o contexto? O contexto era o desvincular-se do mito e criar uma maneira racional de explicar a realidade. Essa nova maneira de explicar a realidade ficou conhecida como filosofia. E aí, quem foram os primeiros? E aí nós tivemos o primeiro momento, foi o momento da filosofia pré-socrática, com Tales de Mileto. Os pré-socráticos, eles começam ali, vai por volta do século 7, século 6, né? E lá no século 5 começa o período socrático. O período pré-socrático, os temas são voltados para a natureza. Era a chamada physis. Natureza era entendido pela palavra grega physis. O período socrático, que vai depois do século V, ele é voltado para o humano, o ser humano. A vida política, a vida social, além, claro, né, desse comportamento humano. E o período helenístico, que vai do século IV ali, o século... basicamente o século IV a.C. ao século VI depois de Cristo. Período já mais longo, né? Além de temas relacionados com a natureza, o homem, nesse período os estudos são voltados também para a realização humana, por meio de virtude, a busca da felicidade. Agora vamos falar um pouquinho dessas principais escolas. Vamos lá. Na parte antiga, lá na escola, no período pré-socrático, nós temos a escola jônica e a escola itálica. Da escola jônica, nós tivemos os grandes nomes ali da cidade da região da Turquia, né, Ásia Menor, principalmente da área de Mileto. Nós tivemos Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E, claro, nós tivemos também Samos, o grande Pitágoras, a cidade de Éfeso com Heráclito, tá certo? E já na região da Itália, nós tivemos
ali na região do sul, da Sicília, nós tivemos o Parmênides, o Zenão, Empédocles e Górgias. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses principais subperíodos e os seus principais filósofos. Então vamos lá. Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele foi um filósofo pré-socrático de grande contribuição, é tanto que ele é conhecido como o pai da filosofia. Tá? Ele foi considerado o primeiro filósofo, por isso o pai da filosofia, e, claro, ele propôs, olha só a sacada dele, uma ideia interessante. Enquanto todo mundo tentava explicar por meio de uma fantasia de deuses, de todas essas histórias, ele chega e diz, tudo surgiu da água. Parece algo tão trivial, né? Mas só que é o seguinte, para quem dizia que eram deuses, seres metafísicos, e ele traz algo bem prático, a água, então ele rompe com essa ideia transcendental e coloca uma ideia natural, da physis, da natureza, uma ideia palpável. Isso traz uma novidade muito grande. O discípulo dele, nós temos aqui Anaximandro. Anaximandro vai observar a ideia de Tales e fala, Tales, cara, tu foi o cara. Só que tem uma coisa, é algo muito grande para algo tão trivial. O surgimento de tudo, do mundo, de tudo por meio da água. Então Anaximandro, que foi discípulo de Tales, vai dizer o seguinte, não, abaixo de tudo é o apeiron. O apeiron é o indefinido, aquilo que não se pode definir, é uma indefinição e pronto, acabou. Pois é. E aí, Anaximandro tem um discípulo chamado Anaxímenes. Anaxímenes, muito genial, cara. Ele observa e fala, cara, Tales trouxe algo muito trivial. Já Anaximandro trouxe algo fora do normal. Como é que você vai dizer que o surgimento de tudo foi criado pelo indefinido? Como é que você define o indefinido? E aí? Ele juntou todos os dois e trouxe um que cabia os dois. Qual que é o elemento natural indefinido? O ar. Olha a sacada do cara. E ele vai dizer, então, a base de tudo é o ar. Esse é o princípio do surgimento de tudo. E aí, ele cria a primeira síntese filosófica, né? Nós tivemos vários outros filósofos, também nesse período, com ideias e proposições, cada uma muito interessante. Heráclito, ele vai dizer que a base de tudo é o fogo, por causa do fogo, a dinâmica, os contrários, o movimento, o devir. E então ele vai dizer a base disso é o fogo. E aparece então Parmênides. Enquanto para Heráclito a base era esse devir, esse movimento, Parmênides diz, não tem movimento, irmão, o que é já é e pronto, acabou, não tem história, novela de que tudo está mudando. Esse negócio de que Heráclito disse que ninguém pode banhar duas vezes no mesmo rio, que o rio está sempre mudando, a pessoa também. Meu irmão, o rio está lá, é o rio, e a pessoa é a pessoa. Parmênides foi radical. O ser é, e o não ser não é. O que é, e o que não é, e pronto, acabou. Parmênides era radical. Tolerância zero. Mas vem o Zenão. Esse Zenão, cara, deu trabalho. Dizia-se de Zenão, só existe duas coisas. Aquilo que o Zenão defende e o resto não se sabe mais nada. Pois é, o que o Zenão falava, meu irmão, não tinha como argumentar contra. Esse cara era muito macho, muito bruto. Certa vez o rei, sabendo dessas potências, falou, Zenão, tu vai trabalhar para mim, tu vai ser o meu orador. Zenão falou, não vou, não concordo contigo. Falou, então bota ele no calabouço. E aí, rapaz, vai conversar, vai. Zenão, já mudou de ideia? Não. Até que um dia Zenão estava mordido. O cara falou, e aí Zenão, já mudou? Ele falou, peraí, mudei. Zenão torou a língua no dente, cuspiu ela na cara do rei. Falou, tu quer minha língua? Toma. Zenão foi tão genial que ele conseguiu provar matematicamente que o movimento não existe. Quer saber sobre isso? Procure lá Zenão de Eleia, Aquiles e a tartaruga. O cara foi genial, o cara é incrível. Tá? Vamos lá, também tem um outro cara muito genial. Empédocles. Aqui na nossa lista eu não trouxe um filósofo que fala da Terra. Então nós temos também um filósofo que fala que a origem de tudo está na Terra? Tem.
Zenão, ele vai dizer que está o quê? Na dialética, no devido, no movimento. Nós temos um outro que fala que é a Terra, né? E eu chego aqui num cara genial, Empédocles. Empédocles viu, um falava uma coisa, outro Empédocles falou, cara, vamos fazer o seguinte, bora juntar tudo isso? Na verdade, a Terra, tudo surge do movimento da terra, água, ar, do fogo, de tudo isso junto, unidos pelo amor. Porra, bicho, o cara foi profundo. Então, Empédocles diz que é tudo isso junto. E hoje, praticamente, nós temos quase certeza disso, né? Só que esse cara era tão doidão, tão malucão, que ele se achava um deus, se achava imortal. Para provar para todo mundo que ele era o cara imortal, ele se jogou dentro do vulcão Etna em erupção. E por incrível que pareça, adivinha o que aconteceu? Tu não vai acreditar. O cara morreu. Virou fumaça, cinza. Tu não esperava que ele ia viver se joga dentro do vulcão em erupção, né? Pois é. E aí tem mais um cara aqui que eu quero falar para vocês, genial, Demócrito. Esse fez diferença. Demócrito, ele vai perceber o seguinte, que a base de tudo, ele vai dizer, são os átomos. É o que nós acreditamos hoje. Depois nós tivemos, então aqui fecha o período inicial, pré-socráticos, tá? Agora nós vamos entrar nos socráticos, nós temos aqui Protágoras, grande sofista. Esse período agora que nós vamos entrar, subperíodo, é a parte da sofística, em que se tira o olhar da natureza e agora o olhar é para o argumento, o homem, seu comportamento. Nós temos Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Górgias, grande orador, o cara ensinou os caras a falar, argumentar mesmo. E chegamos ao Sócrates. Sócrates, eu poderia falar sobre ele aqui bastante, mas eu não quero que esse vídeo se delongue muito. Então Sócrates ele foi um personagem muito importante. Ele foi professor de Platão. Sócrates ele acreditava, ele dizia o seguinte, olha, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. E aí ele começava a fazer perguntas para as pessoas. E no final as pessoas percebiam que elas é que não sabiam de nada, que Sócrates sabia muita coisa. Então por causa disso, Sócrates foi acusado de corromper a juventude, não acreditar nos deuses e não seguir as leis da cidade. Foi morto. Pesquise um pouco mais sobre Sócrates, vale a pena. E aí nós temos Platão. Assim, sobre Sócrates, eu quero que você pesquise sobre a ironia e a maêutica socrática, tá bom? Porque Sócrates era filho de uma parteira chamada Fenareta. Fenareta dava à luz crianças. E Sócrates dizia que fazia a mesma coisa, só que ele dava à luz ideias. Ele era um parteiro de ideias. Platão, discípulo de Sócrates, escreveu muita coisa, grande contribuição. Platão, ele foi um cara genial. Ele pegou Heráclito, Parmênides e uniu os dois. Como assim? Heráclito dizia que tudo é o movimento, é a sensação, essa constância, o devir. E aí o Parmênides disse, não, já está lá, está pronto. Então Platão disse o seguinte, nós temos dois mundos, o mundo inteligível lá em cima, tudo está pronto, tudo é verdade, perfeito. E aqui embaixo é o mundo sensível. É o que eu estou experimentando, o que eu estou vendo agora, isso pode mudar, isso é imperfeito. Foi genial essa sacada. E ele representa isso no mito da caverna e outros mitos que tem do Platão que foram geniais. E aí teve um discípulo muito bacana de Aristóteles, ou de Platão, chamado Aristóteles. Ele disse, poxa Platão, tu tá errado, Platão, tu fez um negócio bacana, mas fez de cabeça para baixo. Porque o que importa é o que eu estou sentindo. Então Aristóteles vai dizer que a verdade ela está nas sensações e não na razão, como Platão acreditava. Os dois principais filósofos desse mundo antigo é Platão e Aristóteles, tá? Mas aí nós entramos agora na parte da filosofia helenística. Nós temos Epicuro, com a busca dos prazeres, Zenão de Cício, com a ideia de realidade, compreensão. Nós temos Pirro, tá? Com ideias interessantes, sempre voltando aqui a ideia para o comportamento, para o humano, já não é mais aquela busca da natureza. E aqui eu quero fechar com um cara que eu, sinceramente, Diógenes, esse era o cara. Diógenes foi chamado de o cão, tá? Eu estou falando de Diógenes de Epicuro, tá? O Diógenes cínico. Então Diógenes, ele andava na rua como um mendigo, morava no barril,
O único amigo era um cachorro e o único pertence era uma caneca. A Diógenes, ele estava... Certa vez convidaram o Diógenes para um grande banquete. Diógenes chegou lá, aí o cara curtiu com a cara do Diógenes. Diógenes, é o seguinte, tu que anda cuspindo, mijando em qualquer lugar, não vai fazer isso na cara dos outros, não. Procura o local mais insignificante que tem aqui para você cuspir. E aí o Diógenes puxou lá do fundo aquele, aquele verdão e pá, na cara do peão. O peão ficou muito mordido. Poxa, Diógenes, como é que tu faz isso comigo? Ele falou, olha, o local mais insignificante que eu achei aqui foi a sua cara. E aí o Diógenes entra, a hora que ele estava entrando, o outro já foi sacanear com o Diógenes. Falou, Diógenes, na mesa, Diógenes comendo, o cara pegou a coxa de frango, comeu a coxa todinha, pegou o osso, Diógenes, e aí jogou. Rapaz, o Diógenes levantou da cadeira, saiu de gatão, foi lá, catou o osso com a boca, levantou a perna, mijou e cagou no pé do cara. Tratou como cachorro, por que não agir como tal? O Diógenes era assim, mexeu, levou. Tava o Diógenes lá na rua, pedindo esmola para uma estátua. Aí o cara chegou, pô, Diógenes, tu era um cara inteligente, agora tu ficou doido? Pedindo esmola para uma estátua. O cara falou, claro, eu estou treinando pedir para vocês, que pelo menos a estátua, ela não dá esmola, mas ela não dá má resposta nem maltrata a gente. Pois é, fica aí. Quer saber mais? Pesquise Diógenes e todos esses filósofos. Grande abraço para você. O nosso material está lá. Leia o material, faça atividade, responda as questões. Grande abraço. E aqui fica a atividade para você. Eu quero que você faça uma pesquisa e faça uma descrição da principal contribuição de cada um desses filósofos que estão aqui nesse material que eu deixei disponível para você lá no site. Tá bom? Tá aqui o material, Filosofia Antiga, disponível lá para você no nosso Sovaco da Cobra, no Google Classroom, e também vou disponibilizar em PDF. Você vai fazer uma pesquisa e vai apresentar de cada um desses filósofos que consta aqui a principal contribuição deles. Entendido? Grande abraço, se cuida, a pandemia não acabou, então se proteja.